Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A religião organizada acoberta pecados e desperta a ira de Deus. Eu vou tomar uma referência no Antigo Testamento para depois trazer o assunto aos nossos dias e declarar a conclusão. Afinal de contas, a religião organizada é boa ou é má? No decorrer da história, só serviu para cobertar pecados. E o que Deus quer? A religião aberta e não precisa de nada fechado e não precisa de grandes organizações, não precisa se organizar demais. Isso aí só faz criar burocracia ou organizações que acobertam o pecado e afastam a pessoa de Deus ao invés de atrair, aproximar. Deus quer que os líderes estejam no meio do povo. Jesus deu o exemplo. A religiosidade de Jesus foi aberta no meio do povo, nas ruas. Jesus não foi um líder de gabinete. Jesus não criou estruturas, diretorias e criou cargos e salários para os que andavam com ele. Jesus se abriu para o povo e ele diz para a gente fazer a mesma coisa. Por que as igrejas estão fazendo algo diferente? Na verdade, estão seguindo o caminho da religião, que não é novo. E eu quero ler em Oséias, no capítulo 4, o que Deus falou a respeito da religião organizada, como Deus ficou irado com aquilo. Oséias 4. Ouçam a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes dessa terra, porque não há verdade. Em consequência, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar. Tudo com a cobertura da religião. Por isso a terra está de luto. E o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quanto mais os filhos de Israel se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, diz o Senhor. Mas eu mudarei a sua honra em vergonha. Eles se alimentam do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Infelizmente, essa é a realidade. O Oséias profetizou para o reino do norte, que tinha capital em Samaria, aquelas 10 tribos que se separaram. O que Deus diz aqui é terrível. Eles, para começar, criaram uma religião diferente, mas eles precisavam de uma religião para dominar o povo. A religião organizada tem sido acobertadora de pecados, tem sido geradora de mentiras, enganos e interesses. Isso acontece praticamente em qualquer denominação. Nós estamos vivendo uma época no Brasil de grandes denúncias e escândalos com a permissão de Deus, debaixo da soberania de Deus. Tudo que se organizou em termos de religião acobertou o pecado, gerou vaidades, motivos para vaidades e interesses. Quantas pessoas querem ser o grande chefe, o líder da religião, o mais, e vão se candidatando a isto, porque quando eles chegam lá, eles têm um monte de poder e dinheiro à disposição para usarem como eles querem. E o Senhor continua no versículo 14: o meu povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Nessas grandes igrejas organizadas, o povo é fraco de conhecimento da Bíblia, porque eles trabalham muitos outros assuntos eclesiásticos do interesse da denominação e pouco de Bíblia. Eles valorizam as grandes reuniões onde acontecem bravatas e shows, encenações,
e aquilo que é oração, simplicidade do evangelho, confissão de pecados e aprendizado da Bíblia, eles desprezam em troca de grandes encenações, shows, grandes realizações para agradar os olhos. Tudo isso é engodo que acaba afastando os fiéis do Senhor. Nas grandes igrejas, os fiéis não sabem nada de Bíblia, mas também não há preocupação da liderança em ensinar, e as pessoas assistem reuniões e saem vazias como entraram. Mas isso não é novo. Então o Senhor diz: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não levem Judá para o pecado também. Mas foi o que aconteceu. O Senhor diz: eles, quando acabam de beber, porque os grandes líderes não vivem uma vida como o povo vive, na simplicidade, na pureza. Os grandes líderes se dão a liberdades que o povo não tem. Alguns proíbem televisão para o povo, mas eles têm tudo isso. Proíbem bebida alcoólica, mas eles bebem. E vivem no dinheiro, na orgia que o dinheiro traz. É o que Deus diz aqui, versículo 18. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Interessante, eles se alimentam do pecado do meu povo. Naquela época, os sacerdotes ofereciam animais em sacrifício, supostamente a Deus. E as pessoas que pecavam, as pessoas que tinham alguma oferta religiosa, levavam o animal, porque só o sacerdote tinha esse direito. Qualquer pessoa não podia matar animal na sua casa, tinha que levar para o sacerdote. O sacerdote matava o animal e oferecia, mas ficava com uma parte. E assim, quanto mais pecado o povo tivesse, mais os sacerdotes lucrariam. O sacerdote que oferecesse muitos sacrifícios pelos pecados do povo, ele se enriqueceria com os pecados do povo. Então a lógica dizia que o sacerdote deveria estimular o povo a pecar. Quanto mais o povo pecasse, mais o sacerdote se enriquecia. Olha que interessante. Hoje há igrejas que estão se enriquecendo, se engrandecendo, se empoderando com o desespero das pessoas. Quanto mais angustiadas, desesperadas, aflitas, oprimidas as pessoas estão, mais elas buscam a igreja. Não há solução para isto, mas elas vão deixar dinheiro lá na igreja. O que se diz da medicina é o seguinte, que num curso de medicina não se estuda sobre saúde, nem há interesse nenhum em melhorar a saúde do povo. Eles tratam de doenças, aprendem sobre doenças, e a indústria de remédios lucra absurdos de dinheiro em cima das doenças. Então, para eles, não há interesse em que as pessoas tenham boa saúde. E, por exemplo, um hospital fatura quando as pessoas estão muito doentes, ele fica praticamente lotado e fatura muito. Se as pessoas tiverem boa saúde, o hospital vai à falência. Então essa área toda, é claro que eles não gostam de ver a coisa desse lado, o lado comercial, mas isso não deixa de ser uma atividade econômica também, a prática da medicina. Então, quanto mais doente o povo ficar, mais oportunidade essa área médica vai ter. Isso é uma lógica muito mercantilista, muito humana e crítica, mas é mais ou menos isso que Deus fala da religião. Vocês não querem saber de Deus, vocês têm religião para vocês, por interesse de vocês. Isto era com relação a Israel, reino do norte. Infelizmente, o mesmo padrão passou para Judá. Infelizmente, passou para o cristianismo. Hoje,
o Vaticano é um poço de mistério. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Tudo é feito a portas fechadas. Consta que o Papa anterior renunciou porque ele ficou abismado com o padrão de pecado que se cometia lá dentro, e ele não aceitou, queria moralizar, e acabaram dando um cala-boca nele. Ele teve que renunciar. Nas igrejas evangélicas, a formação das denominações, a organização em denominações é para criar cargos, salários e criar ambientes em que as pessoas tenham mordomias e possam viver e se enriquecer disto. Mas a denominação precisa ser grande, precisa estar bem organizada para que gere esse ambiente de corrupção na alta corte da denominação. E isso Deus condena, porque não é novo, isso é bíblico, a condenação de Deus, mas o povo precisa acordar. Então, a solução qual seria? Jesus deu um modelo, nada de muita burocracia, de muita organização. As pessoas em geral vão receber o mínimo e de forma aberta, que as pessoas saibam, para que elas possam viver, e nada de criar grandes cargos e cargos elevados para enriquecer os donos do poder na religião. E, no entanto, não somos nós que vamos brigar contra isto, é o próprio Deus. E o Senhor fala para os fiéis, para mim, para você, para todos nós: você identificou que algo é Babilônia, saia de lá. A ordem de Deus é: saia da Babilônia. Se você identificou que a organização é assim, acobertadora de pecados, saia daquele ambiente, daquela Babilônia. Pois é, ordem de Deus. O que é de Deus é aberto, é transparente, tem a marca da simplicidade, a verdade. A gente tem que praticar. É isso que Deus quer como essência do Evangelho, e não a formação de grandes organizações com templos, grandes templos e grandes concentrações de reuniões de denominações. Deus quer o Evangelho simples se espalhando pelo mundo. Essa é a ordem maior do cristianismo. Ide, espalhai o Evangelho sem grandes coisas, sem grandes organizações, porque isso vai acabar sendo contra o Evangelho, na verdade, o que a história tem mostrado.